mesmo que não seja a primeira, a segunda vez, mas que é visitante, aproveite e cumprimenta-o. E já nesse mesmo momento vamos ver a apresentação do louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar o nome do Senhor. E essa música fala: poder para salvar. Só o Senhor tem o poder de dar a salvação. Ele morreu por você, mas Ele venceu, Ele ressuscitou. E nós temos que dar graças todos os dias por isso. Lembrarmos todos os dias disso, que o Senhor, Ele morreu por você. Ele derramou seu sangue lá na cruz para te dar a salvação. Então nós temos que ser pessoas felizes, alegres, que nós possamos, através da nossa vida, transmitir isso para as outras pessoas. Que o Senhor é o único que salva, o Senhor é o único que cura, o Senhor é o único que pode nos livrar de todo o mal, de toda a tribulação da nossa vida. Vamos confiar nele, vamos louvar ao Senhor com muita alegria nessa noite. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Amém. Como é bom a gente estar na casa do Senhor. Hoje nós cantamos pela manhã esse corinho que fala que hoje nós estamos reunidos para louvar ao Senhor. E confesso que não ficou muito legal. Não saiu bem e a gente vai repetir esse corinho porque a gente tem que dar o melhor para o Senhor. E esse corinho fala que a gente tem que louvar ao Senhor com bastante alegria. Eu acho que todo mundo aqui nessa noite tem o coração cheio de alegria, porque, como foi falado, né, o Senhor nos deu a salvação. Nós temos que ser alegres por isso, que o nosso Deus deu a salvação e um dia nós vamos estar junto com Ele. Eu creio nisso. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Gostaria que os irmãos abaixassem a cabeça. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és um Pai misericordioso, Pai. Sabemos que temos tantos problemas, tantas dificuldades, mas Tu estás sempre conosco. Tu estás sempre estendendo a Tua mão, Senhor. Eu te agradeço por estar aqui na Tua casa. Te agradeço por essa liberdade de culto, Senhor. Te agradeço pelos irmãos que estão aqui, Senhor. Que Tu possas encher o coração desses irmãos do Teu Espírito Santo, que eles possam sair daqui não vazios, Senhor, mas cheios da Tua glória, Pai. Aceita o nosso louvor. Tu sabes, Senhor, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Nós estamos fazendo o melhor para Ti. Por isso eu te peço, aceita, Pai, o nosso louvor, e nós dedicamos a nossa vida, Senhor, a Ti. Entregamos a nossa vida, Senhor, totalmente a Ti. Amém.
que nós possamos cantar esse hino realmente entregando a nossa vida ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. É Ele que nos guia, é Ele que nos traz conforto, é Ele que nos traz paz, é Ele que te sustenta. Então a gente tem que cada vez mais permanecer firme nos caminhos do Senhor, porque só Ele que pode trazer a paz que enche o coração. Não existe ninguém nesse mundo, só Deus mesmo que pode trazer a paz. Eu sei que às vezes é difícil caminhar nos caminhos de Deus, tantas coisas oferecendo, né? O mundo é tão engraçado, né? Que às vezes ele nos faz desviar dos caminhos de Deus, mas a gente tem que buscar cada vez mais os caminhos de Deus, porque as coisas estão acontecendo. Eu sempre falo, Jesus está voltando, e quem estiver firme vai subir. Então vamos cada vez mais não só buscar, mas levar a mensagem àqueles que não conhecem a mensagem, que não conhecem a Cristo, que não tiveram essa oportunidade. Tem muitas pessoas por aí que não conhecem a Cristo. Vamos fazer o nosso trabalho, né? Não vamos deixar só os missionários, mas vamos fazer o nosso também. Amém? Sobre as águas.
Os irmãos podem se assentar. Essa semana nós fomos surpreendidos por algumas catástrofes que aconteceram no Brasil, na América do Sul e lá no Nepal. Nós não temos informações se nestes lugares onde essas tragédias ocorreram, existem irmãos nossos, cristãos, alguma igreja batista, mas com certeza nós sabemos que existem pessoas sofrendo, que precisam das nossas orações. O mundo está caminhando seriamente para o seu ocaso. Nós estamos nos aproximando dos últimos dias. E o Senhor Jesus, no seu sermão profético, falou que nós iríamos presenciar terremotos, rumores de guerras, e também a decadência moral e espiritual do ser humano. Nós precisamos orar pelo nosso país, pela nossa cidade, para começar, pelo nosso país, pelo mundo em geral, porque os cristãos, de uma forma bem intensa, estão sendo perseguidos em muitas partes do mundo. Talvez nós não tenhamos ainda condições de avaliar o que significa ser perseguido, como, por exemplo, na Síria, no Afeganistão, na Índia, outros lugares onde nós vemos a repressão bem violenta com relação à pregação do Evangelho. Vamos orar pelos nossos irmãos que sofrem na mão desses assassinos, dessas pessoas que estão nas mãos de Satanás. Aqueles irmãos que quiserem também trazer os seus pedidos, podem vir à frente aqui, nós vamos orar, interceder por aqueles que necessitam da presença do Senhor, por motivos vários, talvez por algum motivo de saúde, por motivos de emprego, desemprego, relacionamentos. Quem quiser pode vir até a frente e nós vamos orar nesse instante. Na realidade, quando nós convidamos as pessoas para virem até aqui na frente, nós não estamos dando preferência nenhuma para ninguém. É para que todos nós saibamos que essas pessoas que estão vindo aqui, ou estão agradecendo pelas bênçãos que Deus derramou sobre suas vidas, ou estão pedindo que Deus as abençoe, que Deus as cure, que Deus as proteja, que Deus faça a sua obra na vida deles. Estejamos orando por todos esses irmãos. Baixemos as nossas cabeças e oremos a Deus. Senhor, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, essa bênção tão grande que é podermos estar na tua casa, junto com os nossos irmãos, para te adorar, para render louvores, para ouvir a tua voz falando aos nossos corações através da tua palavra, e também para intercedermos uns pelos outros. Tu nos conheces a todos, Senhor, e sabes das nossas lutas e dificuldades, e podes supri-las segundo a tua grande misericórdia. Nós colocamos nas tuas mãos a vida desses irmãos que estão aqui presentes, pedindo, suplicando a tua presença para os problemas que nós não temos condições de resolver pelas nossas próprias forças. Colocamos esses irmãos nas tuas mãos para que tu mesmo faças uma grande obra e que eles possam voltar trazendo alegremente o resultado da sua confiança, da sua fé, da sua esperança em ti. Abençoa a Igreja Batista Ebenezer, Senhor. Tu nos conheces a todos, sabes das nossas limitações e das nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor, a conhecermos mais de ti, a vivermos na tua presença todos os dias da nossa vida, em todos os instantes, e que o teu Santo Espírito governe todas as nossas ações, atitudes, palavras, para que o mundo creia que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Abençoa este culto, abençoa esta igreja, abençoa o pastor da mesma onde estiver pregando,
que em todos esses instantes o teu poder, a ação da tua graça se manifeste. Por isso nós oramos e desde já agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, tem um recado breve. É uma programação que segue o convite aqui, pedir para apagar a luz para ver direitinho. Será dia 9 de maio. E este homem se chama Nelson Bomilcar, como vocês estão lendo. Ele é meu professor na faculdade. Na verdade, eu tive 1 ano de matéria com ele, que inclusive é o nome dessa palestra, Espiritualidade da Adoração. Para quem não conhece o Nelson, ele era dos Vencedores por Cristo e outros conjuntos que formou, que foi líder. E ele tem uma grande influência na nossa música, a música cristã. Porém, você pode estar pensando, então é para música, então eu não vou nessa palestra. Não, porque a música não é adoração. A música é um caminho, é um meio de adorar ao Senhor. E nós não vamos também só falar de música, mas sim da espiritualidade da sua adoração. O que você vai levar para Deus, qual é a sua espiritualidade e as suas intenções para Deus. Nós temos aqui um investimento de R$10, está anotado o valor R$10. É muito importante, irmãos, que você faça a sua inscrição. Porque senão vai chegar na hora, a gente não vai saber exatamente quantas pessoas estarão aqui. E a gente precisa ter mais ou menos um número, porque outras igrejas já estão se inscrevendo também. Realmente é muito bom, eu poderia falar aqui dele muito, muito tempo, porque realmente ele mudou muitos conceitos que eu tenho sobre adoração. Mas eu também queria chamar o Valtinho aqui, porque ele tem uma experiência com o próprio Nelson para passar para vocês. Pode fazer inscrição comigo ou com a Fátima, tá bom? Se possível ainda hoje, chega, nem se não for, olha, não tenho os R$10 hoje. E se você também não tiver, não deixe de vir por conta desse dinheiro, tá? Por favor, é importante que você esteja aqui. Boa noite, irmãos. O Nelson Bomilcar, um dos motivos do Welles ter pedido para eu estar falando aqui na frente, eu tive uma experiência muito interessante no início da minha adolescência com esse instrumento de Deus, né? Foi num acampamento, inclusive o irmão Paulo Solovenco citou hoje em Palma. Em 85, ele estava no início de carreira. E ele não era tão conhecido ainda no meio nacional, ele já fazia parte dos Vencedores, mas era mais conhecido talvez aqui no meio de São Paulo, né? Mas outros estados do país aí não conheciam muito o Nelson. E a experiência que eu tive justamente nesse acampamento que ele participou, dirigindo louvor, juntamente com outro norte-americano, que era o diretor de música lá na igreja que eu frequentava, a Primeira Batista de Marília, interior de São Paulo, ele, juntamente com o Nelson Bomilcar, ele foi uma inspiração muito grande pela palavra que ele trouxe no momento. Para a minha vida, principalmente, como músico, né, futuro músico, na época eu estava iniciando, era adolescente ainda, né? E o Nelson, ele teve uma parcela muito importante, os estudos que ele trouxe naquele acampamento, juntamente com o nosso diretor lá da igreja que eu frequentava. Então, assim, é uma oportunidade que eu tenho certeza que o irmão não deve perder. Que não só uma influência assim, no conhecimento da música, mas principalmente na palavra de Deus usada na música, através da música. Então, isso daqui houve um divisor de águas na minha vida e creio que de muitos irmãos naquela ocasião. Espero que os irmãos possam comparecer. Bom, só para não deixar passar e esquecer, nós teremos a palestra que inicia às 15h30, vai até às 17 horas, a gente tem um pequeno intervalo, e depois retoma às 18 horas e o culto às 19. Então, separe esse sábado para isso. Se de repente, não vou poder ficar no culto à noite, tudo bem, venha para as palestras ou vice-versa, venha só para o culto. Tá? Mas não falte mesmo, vai ser muito bom para todos nós. Obrigado. Rosiane Melissa Cunha. Essa música que nós vamos cantar,
É uma música que tem falado muito no meu coração e também na Melissa. Porque se para a gente obedecer já é uma dificuldade, nem sempre é fácil obedecer, imagine para uma criança pequena. Então, eu sempre converso muito com a Melissa em casa e quando ela está desobedecendo, eu falo, Melissa, não é assim que a mamãe ensinou, né? A gente tem que obedecer. E quando a gente obedece, a gente está agradando o Papai do Céu, e agrada a mamãe e o papai. Todo mundo fica feliz. Nem sempre é fácil. Às vezes é chato obedecer, né? Na hora você acha que é chato. Mas tudo tem um porquê. E ela, toda vez que eu falo, né, eu faço esses comentários com ela, ela lembra da música. E é uma música que tem chamado também a minha atenção. Então a gente escolheu essa música, espero que também toque aos corações de vocês. Porque quando nós obedecemos, Deus ele é fiel. Ele ouve as nossas orações, ouve as nossas súplicas para fazer o melhor para nós. Amém? Vamos lá? Pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus, é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor,
A voz dela vocês vão ver numa próxima oportunidade, quem sabe? Talvez num vídeo, quem sabe, no YouTube. Porque em casa ela canta, viu, gente? Bocas dos pequenos e das crianças suscitaste o verdadeiro louvor. Lembram lá as palavras do Novo Testamento? Meus queridos visitantes, a igreja, em todos os cultos, tem um momento nosso assim de contribuição, ofertas para o ministério da igreja geral. Ministério, administração, água, luz, etc, etc, etc. Que os visitantes podem ficar à vontade, viu? Esse momento é da igreja, tá? E enquanto isso, nós vamos cantar o hino 465, Crer e Observar. Inário para o culto cristão, 465. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em Jesus confiar, suas leis observar, trilhar um caminho sem paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par. Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Inefável prazer é Jesus conhecer e ser crente zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, intervenção constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Eu vou pedir que o nosso irmão lá atrás, Derek Bonatti, venha agradecer a Deus por essas ofertas. Elas significam o nosso trabalho, né? O nosso trabalho no dia a dia, tá? Por favor, Derek. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu coloca, Senhor, felicidade em nossos corações, Senhor. Capacidade, Senhor, para seguir, trabalhar, Senhor, e buscar o sustento da nossa família, Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos entendimento, Senhor, a respeito de deixarmos, Senhor, uma parcela, Senhor, de tudo que tu nos dá, Senhor, aqui, Senhor, para o sustento da tua igreja e para a obra, Senhor, que é realizada aqui, Senhor. Que
que esse dinheiro seja bem utilizado, Senhor, para exaltar o Seu nome e engrandecer, Pai. E que nós possamos, Senhor, seguirmos, Senhor, sempre gratos, Senhor, por todas as bênçãos que Tu nos concede. Obrigado por esse dia, obrigado por esse culto. Esteja nos abençoando, Senhor, nesse início de semana, Senhor, nos concedendo força, Senhor, para continuar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Daqui a pouco nós vamos ouvir o nosso querido irmão Gerson Murilo. A família dele está aqui. Eu vou só ler os nomes, mas os irmãos conhecem já, tá? A Maritza, ela é muito, muito conhecida no Brasil e na Colômbia, né? Meio portunhola, vocês conhecem. Está aqui, se ela quiser. Ela, aliás, já vai falar um pouquinho para nós. Hudson, levanta a mão, Hudson. Todo mundo te conhece, né? Mas, né? Stephanie e Sofia. Opa, tá aqui completo o time. Irmãos, o irmão Gerson, literalmente falando, ele viveu muito tempo nas nuvens. Aliás, acima delas, né? Ele comandava aeronaves e vivia lá em cima. Que coisa boa, né? Lá nas alturas, né? Perto do céu, né? Que bênção, já mais perto de Deus, né, irmão? Está mais perto de Deus, lá em cima. E ele tem servido a igreja de vez em quando aqui na Ebenezer. Ele está ligado com a igreja lá de Brás Cubas e eu não sei se ainda mora em São José dos Campos. Aliás, São José dos Campos é o centro lá da aeronáutica, do ITA, dos cobras, né? Dos grandes ali, né? Impressionante como o Brasil está melhorando nessa área, viu? Que bênção. Hoje ele precisou de ajuda de alguns jovens fortes aí, porque o nosso elevador, desculpa, irmão Gerson, ainda não está encomendado, mas eu acredito que logo, logo estará aqui. A igreja tem orado bastante pelo irmão, talvez nem tanto quanto podíamos ou devíamos, pelo problema que o irmão teve. A igreja está ciente e temporariamente ele tem algum problema de locomoção, por isso ele vai falar aqui embaixo. Enquanto a irmã Maritza vem dar algumas palavras, os nossos técnicos de som, eu gostaria que adaptassem o microfone aqui, porque ele vai falar aqui do lado, tá? Então vocês façam essa parte técnica, tá? A irmã Maritza com a palavra. Com certeza vocês não vão vir 2 pregações, tá? Então eu vou fazer tudo possível por falar o menos que eu puder. Vai ser uma prova para mim, mas com a ajuda de Deus, realmente Deus tem sido maravilhoso, né? Com tudo que tem nos acontecido, não? Eu não tenho tantas palavras para expressar, mas sim para o meu sentir e o que Deus tem feito através de toda essa situação, que nos chegou de surpresa. Nós íamos viajar para Miami, primeira vez na vida. Sofia tinha sonho de conhecer um castelo, aquele lá que ilumina, comprar todas as princesas, e eu ia comprar todas as minhas coisas de scrapbook, não? Deus, era meu sonho. E os meninos iam na Nike, iam comprar tudo que é de esportes, e ele tudo que é de som e tal, né? Mas é interessante como a palavra de Deus diz, né? Que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e que nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E nesse tempo mostraram para ele que ele tinha um tumor no cérebro, no lado direito, que está afetando todo o lado esquerdo.
E realmente a notícia nos espantou por um momento, mas não nos deixou desesperados, desamparados, aterrorizados, como se não tivéssemos ninguém no mundo. Antes, ao contrário, Deus permaneceu e está permanecendo muito fiel a nós, tem sido muito gentil. E então só vou compartilhar algumas coisinhas que eu tenho uma amiga, né, que foi lá me visitar, Ana Cláudia, e ela me deu essa agendinha aqui para escrever coisas que ela sabe que eu gosto muito de escrever. Então, quando estava no hospital, eu escrevi algumas coisas, alguns textos que Deus estava nos dando durante esse tempo, e eu coloquei assim: as gentilezas do meu Senhor, como Ele foi tão gentil em meio de tudo isso, de ter mandado o Gerson para um ótimo hospital, e nesse hospital tinha uma cafeteria maravilhosa. Eu amo cafeteria e amo ler livros em cafeteria. Quem minhas amigas me conhecem sabe que eu sou doida por isso. Ler e tomar café na cafeteria é para mim quase tudo, né, minha diversão. E a cafeteria lá era maravilhosa. Às vezes eu dizia que ele estava... Onde que está Gerson? Eu falei, está no hotel... no hotel paulistano. Não, hotel? Eu falei, não, no hospital. Que para mim parecia um hotel. E algumas das coisas que Deus me deu foi algumas das formas como Ele foi gentil conosco e sobretudo comigo nos meus tempos de meditação com Ele lá. Me confortou, uma das gentilezas foi me confortar através da sua palavra. Por exemplo, o Salmo 27:14 diz assim: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Eu dizia assim, por que eu tenho essa paz? Eu podia estar mais desesperada, mais acabada, mais tudo, mas eu sempre tenho uma paz, uma coisa tão confortante dentro de mim. Quando eu li o texto é isso: por depositar somente no Senhor toda a tua esperança. E essa foi uma resposta de Deus. Outro foi 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Outro texto maravilhoso foi 1 de Pedro 5:10, que diz: ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Nestes textos eu vejo refletido todo o carinho e cuidado de Deus conosco. E este último texto diz assim: eu estava estudando, estava tendo meu tempo com Deus um dia no hospital, um desses dias, e me deu Isaías 43:13, que diz assim: desde toda a eternidade eu sou, e não há nada, nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Não há nada que impeça o poder de Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Quando os médicos nos dizem quanto tempo meu marido vai ter de vida, que vai ser pouco tempo, não me surpreende. Ele simplesmente vejo o fato de que, por mais de que haja muita ciência, ela é limitada. Por mais de que os médicos sejam muito especialistas, nós vimos, né, Paulinho, aquela coisa de dizer, sinto muito, não há mais nada. É o limite dos homens, mas Deus é ilimitado, Ele é sobrenatural, e Ele pode fazer o que Ele quiser. Como meu marido falou, nenhuma folha cai sem a vontade de Deus, nenhum cabelo
cai se não for a vontade de Deus. Ele diz assim: nenhuma célula maligna se multiplicará se não for a vontade de Deus. Então, as melhores mãos em quem está meu marido, eu e a minha família, é nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus Shalom, Deus paz, uma paz que ninguém, que o mundo não pode dar, e tudo isso porque Ele nos ama com amor eterno. Então, obrigado, muito obrigado pelas orações de vocês, pelo incentivo. Eu sei que nós estamos fortes, porque a igreja, o corpo de Cristo está orando por nós e isso tem nos mantido muito fortes. Cada vez que um irmão chega a nós e nos diz que está orando, que estamos orando, a igreja de Veneza está orando sempre, a Adriana sempre, nossa igreja está orando, eu vejo o resultado dessas orações de permanecermos firmes, assim que agradeço muito as orações de vocês. Amém. Obrigado, irmã Maritza. Desculpa, eu esqueci de apresentar os irmãos que acompanham a família, Paulo e Fabiane. O irmão é irmão? Irmão. Sejam bem-vindos, viu? E, por favor, identifique se tem algum visitante aqui e apresentem-no. Parece que não, né? Coral Jovem está com a palavra. Palavras são como vento, conceitos se vão. Tento te descrever, quero te imaginar. Só com os olhos da fé posso ver que as palavras não podem dizer. Ao provar de sua graça sem par e sem palavras, admirado em louvor, sou silenciado por tão tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. Sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu. Revelaste o amor que a todos deixa sem palavras. Que tipo de amor é o seu, que trocou todo o céu pela cruz? E pensar que a festa no céu, se um perdido enxerga a tua luz. E saber que se alegra de nós, o Deus de todo este universo. É uma história de amor sem igual. E sem palavras, maravilhado em louvor, sou silenciado por tão tremendo
filhos e filhas de Deus. Diante do Rei, e ao contemplar tua glória, não há palavras. Estamos diante do amor, estamos diante da graça, e ao contemplar tua cruz, não há palavras. Estamos diante do Rei, e ao contemplar tua glória, não há palavras. Estamos diante do amor, estamos diante da graça, e ao contemplar tua cruz, não há palavras. Estamos diante do Rei, e ao contemplar tua glória, não há palavras. Vai ser projetado na tela essa passagem da Bíblia, Colossenses 3, 16 e 17, que nós vamos ler em conjunto. Sim ou não? Não? Então, eu vou ler Colossenses 3, 16 e 17. Palavra de Deus através da pena de Paulo diz assim. Eu vou ler na Nova Versão Internacional NVI. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha os verbos, presta atenção nos verbos. Habite, né? Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja por palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através do irmão Gerson Murilo, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Essas pregações de domingo são transmitidas através da internet. Está lá no boletinho www, a letra mais usada no mundo é o W, né? Está lá o site, né? Que os irmãos podem depois ouvi-la, ou agora ou no futuro. Que bênção, hein? Talvez lá num dos 7 continentes do mundo alguém vai ouvir agora, né? Real time, igual vocês falam, na mesma hora, essa mensagem. Irmão Gerson, que Deus use o irmão abundantemente. Amém. Boa noite, irmãos. Com a graça de Deus estamos aqui novamente, até de uma forma diferente, né? Minha esposa já explicou alguma coisa do que já vem acontecendo comigo, né? Foi algo tão inesperado, né? Realmente receber a notícia de um câncer, assim, de um tumor cerebral, normalmente é repentino, realmente, né? Foi só depois que eu fiz uma ressonância magnética, porque eu estava sentindo um pouco de falta de firmeza na perna esquerda,
no braço esquerdo, que eu fui fazer uma ressonância. Aí eu lembro até que era uma quinta-feira, eu estava numa reunião de pais na escola da minha filha, e o médico, o neuro, me ligou dizendo, olha, infelizmente o senhor tem um tumor no cérebro. Né? Eu falei, tá. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Tendo um tumor no cérebro. Aí até fiz um contato depois com um neurocirurgião, mas acabei usando um plano que eu tenho de uma empresa que eu trabalho aqui em São Paulo, uma empresa do grupo Amil. Acabei usando o plano da Amil e me internei lá no Hospital Paulistano. Tiveram que fazer biópsia. Houve até 2 cirurgias aqui na cabeça, né? Por isso que eu já mudei o penteado. Falei, não, agora vamos deixar o penteado assim, fica mais prático, não preciso pentear o cabelo. E a biópsia atestou realmente um câncer maligno de alto grau. É terrível esse câncer. E eu comecei o tratamento em 1º de abril, que foi, inclusive está sendo acompanhado até de radioterapia com quimioterapia, né? Radioterapia que eu já fiz metade, já cumpri metade da radioterapia aqui no Hospital do Coração. Eles agora têm um maquinário lá, eles também estão envolvidos agora com neurologia. E tomando um comprimido que é para quimioterapia, né? A quimioterapia já modernizou, né? Antes a pessoa tinha que era alguma coisa que tinha que injetar, né? Ficar tomando, tinha que ir lá no hospital fazer químio, né? Mas agora você faz em casa. Você toma um comprimido em casa. Né? Então a medicina está evoluindo. Eu até nesse período todo agora, aí, desde o meu diagnóstico, eu vi como é que Deus tem abençoado, né, as pessoas através da medicina. Não deixa de ser a misericórdia de Deus, né? Porque eu vejo que o homem não tem tanta sabedoria assim para ele chegar onde ele chegou em termos de tecnologia. Eu vejo que Deus tem abençoado o homem para conseguir descobertas, né? Porque nós sabemos que milhões já teriam morrido se não houvesse a descoberta, por exemplo, da penicilina, de outras vacinas. Muitos estariam com problemas sérios se não houvesse a vacina do Dr. Sabin, né? Da poliomielite. E agora estão aí correndo atrás da vacina, né, do ebola, porque o ebola é terrível, né? Graças a Deus que o ebola não chegou aqui no Brasil para valer, porque se ele chegasse para valer aqui, o Brasil não ia dar conta do ebola, ia ser terrível. Mas já estão correndo atrás da vacina do ebola. A dengue, já estão correndo atrás da vacina da dengue, né? E nós aqui já estamos inclusive, se você for agora num posto de saúde, 80% dos que estão lá é porque estão com dengue, né? Tá mais ou menos assim, é o que um colega nosso falou. Ele foi levar o pai dele no posto de saúde e falou, olha, 80% ali, o posto estava lotado, o posto de saúde lá em São José dos Campos. Por quê? O pessoal pegando dengue, e a dengue mata, né? Mas eu vejo a misericórdia do Senhor em tudo isso, porque Deus está permitindo as pessoas desenvolverem, né, tecnologias, vacinas. Glória a Deus por isso, e nós temos que estar orando pelos médicos, né, pelo que Deus tem feito, porque nós, até mesmo nós cristãos, nós não só fazemos uso da fé, né? Você não é aquele crente que, não, eu não tomo comprimido, não tomo remédio, eu vivo pela fé, né? Não, você também como cristão racional, né? Nós temos que ser cristãos racionais, né? Você também está tomando seu remédio, você está indo no médico, você está se cuidando, está fazendo seus exames, e estamos vendo como é que Deus, através da medicina, tem nos abençoado através disso, né? Graças a Deus por isso. Bem, desde o meu diagnóstico realmente, quando eu soube, foi no dia 12 de fevereiro, né? E de lá para cá, mudou muito, realmente, eu creio que mudaria qualquer um, né? Qualquer pessoa, quando souber. Infelizmente, a notícia de um tumor, ela vem de repente,
né? O médico acaba dizendo ali, fala, infelizmente você está com um tumor, você está com um câncer, tem pouco tempo de vida, a expectativa de vida é de alguns meses, né? Mas às vezes tem até tenta dar uma esperança de fazer alguma cirurgia, mas como é que você reage a isso, né? A reação, ela tem que ser, né? E ela acaba sendo até sincera, verdadeira, né? Aí qual foi, é isso que até me espantou e me deu paz no coração, né? Que quando eu soube, eu lembro que foi uma quinta-feira à noite, eu até orei a Deus, falei, Senhor, eu falei com Deus, eu não perguntei por quê, né? Eu penso assim, você não deve perguntar por que Deus colocou uma doença em você, né? Ou porque Deus provocou algum acidente, ou criou um problema sério na sua vida, né? Ou até tirou um ente querido, ou de repente você perdeu um ente querido, né? Ontem mesmo até um colega estava falando que ele perdeu a filha com 30 e poucos anos, ela teve um aneurisma e foi muito de repente. Foi de repente assim que a filha veio a falecer, né? Agora, a questão como cristão é não perguntar, Deus, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou nesse, né? Por que eu fui escolhido? Né? Por que está acontecendo? Eu lembro que naquela quinta-feira eu só disse ao Senhor, falou, Senhor, tu sabias de tudo isso. É isso que veio no meu coração. Eu me voltei logo para Deus e me dei conta, falei, Senhor, tu sabes isso que está acontecendo comigo? Quando começou? Eu não sei se começou há 3 meses, há 3 anos atrás. Quando isso aconteceu, né? Quando teve aquela primeira célula que se multiplicou desordenadamente no meu cérebro, o Senhor soube. E né, tanta coisa que Deus até já não deixou acontecer na minha vida, no meu corpo, mas isso aconteceu porque Ele permitiu, né? Então eu vejo assim, a minha vida está no controle do Senhor, seja com coisas boas acontecendo, coisas maravilhosas, e até acidentes dos quais Ele já me tirou, né? Eu como piloto, eu fui piloto da Força Aérea, eu estava até janeiro eu estava pilotando um jato aqui da empresa Aeromil, é um jato ambulância, eu era piloto desse jato, então Deus estava me guardando, e me guardou até de acidentes aeronáuticos, acidentes graves, dos quais eu saí sem qualquer arranhão, né? E já teve até acidente que eu tive que houve perda total do helicóptero, e eu não sofri nenhum arranhão. Eu dei graças a Deus por isso, e eu vi as mãos do Senhor, por graça, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. Deus é assim com cada um de nós, né? Nós sabemos disso, que Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus sabe o que está fazendo conosco. Ele sabe como agir com cada um de nós, né? E quando isso me aconteceu, quando eu recebi a notícia da doença, eu me dei conta, o Senhor é que está, Deus está nesse controle. Deus não perdeu o controle. Deus não iria dizer para mim, opa Gerson, eu me distraí, desculpa aí, você pegou um câncer e eu não me dei conta, né? E o câncer não tem como você também falar, se você perguntar para um médico oncologista, qual é a origem disso? Ele vai dizer, pode ser genético, né? Pode ser hereditário. Eu realmente não tive familiares com esse problema, não me lembro de familiares, então não deve ser hereditário. Será que é alguma coisa que eu comi? Será que é a poluição do ar? Será que eu tive contato com algum elemento pesado, químico? Alguma coisa aconteceu? O médico não sabe responder. Em qualquer pesquisa que a gente faça, não tem como entender isso, né? E não é o caso de querer descobrir por quê, como isso aconteceu, como é que eu adquiri isso, né? As coisas acontecem. O nosso corpo, ele tem
O nosso corpo não é perfeito. Nós temos uma imunidade que você está cuidando dela, né? Através de uma boa alimentação, de uma boa dieta, de fazendo atividades físicas. Você está cuidando da sua imunidade. Ela tem um certo nível. Na medida que a sua imunidade pode abaixar com alguma doença, você pode ficar propenso a contrair até um tipo de câncer. Isso aí é fatídico. E os cânceres são vários tipos, são dezenas e dezenas de tipos de cânceres, né, que podem acontecer na pele, no estômago, no pulmão, no cérebro. Tudo pode acontecer. Então, na verdade, nós estamos nas mãos do Senhor. Não tem como a gente garantir essa questão, né? Deus colocou a eternidade no nosso coração. Essa é uma verdade. Gostaríamos, né? Estamos vivendo para viver anos. Estamos aqui para chegarmos a 70, 80, 90 anos. Né? Antigamente não se pensava nisso, né? No começo do século XX, a expectativa era 40 e poucos anos. Alguém que passasse dos 50 anos já estava no lucro. Quem passava dos 50 anos. Hoje, quem passa dos 70 anos já tá indo bem, né? Porque realmente a expectativa de vida está aumentando. Mas não vai chegar aos 100, 120, né? Não tem como. Na verdade, nós somos tão limitados e há pesquisas que demonstram que o ser humano hoje ele está mais sujeito a contrair muito mais doenças do que antigamente. Por quê? Antigamente ele vivia no campo, com ar fresco, água fresca, né? Era tudo orgânico. Né? Alguém está se preocupado com isso hoje? Alguém está comendo coisas orgânicas? Então, antigamente as pessoas, né, era tudo orgânico, não tinha nada químico, não tinha agrotóxicos, né? Não tinha nada disso. Então, realmente, aumentou-se muito a incidência de problemas e doenças, né, com as pessoas, né, no mundo todo. E não tem como você chegar numa expectativa de vida muito longa. A questão é saber o seguinte, que você está nas mãos do Senhor. Até Moisés colocou aqui no Salmo 90, não foi? Ensina-nos a contar os nossos dias. Realmente, né? E ele fala que chegando aos 70, aos 80, já é o cansaço, já é o enfado. E realmente, até hoje, né? Quando a gente chega aos 90, será que alguém chega aos 90 aí jogando tênis, correndo maratona? Né? É complicado. Então não adianta. Realmente, nós temos um tempo. Tiago, o irmão de Jesus, quando ele escreveu aquela epístola pequena, ele até disse que a nossa vida é como uma neblina. É uma neblina. Eu, depois do diagnóstico, o que aconteceu foi que eu me aproximei muito de Deus. Eu poderia ter me afastado como indignado. Que isso, Senhor? Eu não aceito isso, eu rejeito isso. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas de forma nenhuma, pelo contrário, eu me aproximei muito através do amor e da adoração. É interessante como que o Espírito de Deus te atrai para Deus. Se você tem o Espírito de Deus, nas situações mais críticas, ele não vai colocar você em desespero, né? Ele é consolador. Jesus os chamou e falou, virá o Consolador. Ele vai atrair você para Deus. Ele atraindo você para Deus, você vai amar mais a Deus, você vai se derramar diante de Deus, né? Eu me tornei muito emotivo, né? Você vai chorar diante de Deus, você vai suplicar. Tem alguma diferença, né, entre a oração e a súplica? O suplicar a Deus, né? E tem uma coisa interessante, né? Não fomos nós que criamos a oração. Quem criou a oração foi Deus. Deus estabeleceu o contato. Deus quer que o homem fale, abra a boca e fale comigo. Deus chegou a dizer, clama-me, peça para mim, né?
suplique para mim. Aí, como é que começou as orações? Quem foi o primeiro homem que dobrou o joelho na face da terra e começou a orar? A gente lembra que Noé parece que era um homem justo. Noé já tinha essa prática, né? De saber se ajoelhar ou suplicar a Deus, orar a Deus, né? Daniel era jovem quando ele foi para a Babilônia. Ele não se contaminou com aquela cultura babilônica. Ele é incrível como é que ele não se contaminou com aquela cultura babilônica, porque ele manteve uma prática de estar orando e suplicando a Deus todos os dias. E eram 3 vezes, não era? 3 vezes ele se ajoelhava e suplicava e clamava a Deus, né? Esdras, Neemias, clamando e suplicando a Deus. Então, Deus é que nos trouxe isso, né? Nos ensinou a clamar, a orar, a suplicar. E me parece que isso tem um efeito tremendo. O relacionamento que Deus quer não é só Ele com cada um de nós. O que eu percebi que Deus quer também, Deus quer irmãos amando irmãos, irmãos junto com irmãos, orando uns pelos outros. Até Tiago, né? Também, ele disse, se tem algum enfermo, ele não disse, falou, ele está enfermo, então deixa Deus cuidar dele, porque se ele está enfermo é porque Deus quer. Não é assim, né? Nós não ensinamos isso aqui, né? Se você está enfermo é porque Deus quer, nós não vamos nem orar. Não vou nem orar pelo irmão, nem pela irmã, né? Porque eu não vou contrariar a vontade de Deus. Mas não é assim. Nós temos um autor que ele é já falecido, famoso, ele ficou famoso depois que ele faleceu, né? Que os livros dele foram publicados pelo mundo todo, Arthur Pink. E ele escreveu sobre a soberania de Deus. É um livro tremendo, Soberania de Deus, de Arthur Pink. E ele fala, mas se Deus já determinou, por que eu vou orar? Não, mas é por isso. Você tem que orar. Você tem que orar, porque a oração vai mexer com Deus. Deus tem o poder de fazer qualquer mudança, quando Ele quiser. O que Deus quis colocar é que ele faz o que Ele bem quiser, o que Ele bem entender, a qualquer momento, a qualquer hora. Ele pode fazer isso. Ele chegou a fazer um sol parar, e não foi o sol que parou, né? Foi o planeta Terra, né? Naquela luta com Josué. Até isso Deus fez. E tantas outras coisas que o Senhor já fez, milagres que Ele chegou a fazer. O extraordinário Ele é capaz de fazer. Por que Ele é capaz de fazer o extraordinário, né? Eu, por exemplo, não posso limitá-lo. Não sei, já que eu estou com câncer, eu vou morrer. Eu não sei, pode ser que eu morra, mas se eu morrerei dentro da vontade de Deus, porque Ele quer assim. Porque o meu passamento será para a honra e glória dEle, né? Vai trazer um benefício para a igreja, vai trazer um benefício para a família, como a morte de Estevão trouxe um benefício. Se você estudar o benefício que a morte de Estevão trouxe, aliás, nós temos até aquela passagem, até o Hudson estava comentando, né? Se você não pegar ali, por exemplo, só para acompanhar com vocês, para eu não ser longo aqui na mensagem, Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante, o versículo 8 estava dizendo o quê? Que os discípulos seriam testemunhas, que eles iriam se espalhar, né? Eles iriam testemunhar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Se você não cumprir Atos 1:8, vai acontecer Atos 8:1. Grave isso na sua cabeça. Se a igreja não cumprir
o Atos 1:8, pode acontecer o Atos 8:1. O que é o Atos 8:1? Né, tem um trocadilho aqui, mas por coincidência. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, porque muita gente não queria sair de Jerusalém, né? Muitos cristãos ficaram bem acomodados ali, né? E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Deus interviu, Deus pôs as mãos, né? Porque realmente chegou aquele ponto em que realmente tinha que cumprir com o plano de Deus. Quando Deus viu que os cristãos ficaram reclusos, ficaram de certa forma acomodados, aí houve a perseguição. Nós chegamos até a fazer um estudo lá na IBBC sobre isso, que Deus ordena o sofrimento para os seus servos. Por que Deus ordena o sofrimento aos seus servos? Aí tem um estudo. Esse estudo, na verdade, é do reverendo John Piper. Ele foi aplicado numa conferência lá nos Estados Unidos, intitulado O Sofrimento e a Soberania de Deus. E realmente, às vezes a perseguição, Deus faz uso até do sofrimento, Deus faz uso até da doença, pode ter certeza disso. Até naquela época que houve essa conferência nos Estados Unidos, se não me engano foi em 2006, um mês depois da conferência sobre sofrimento e soberania, John Piper contraiu câncer de próstata. E um outro grande pregador que estava com ele é o David Paulison, também contraiu câncer de próstata. Aí como eles eram escritores, enquanto eles estavam fazendo tratamento contra o câncer de próstata, eles estavam escrevendo. Começaram a escrever, né? O que significa aquilo? Porque eles estavam já sabendo, né? Porque eles estavam próximo da morte, né? Tinha uma grande probabilidade de não sobreviverem. Mas foi o texto, inclusive tem até um livro de John Piper nesse período, né, em que ele estava com esse câncer. Mas o título que os dois colocaram, que está até nesse livro, é Não Desperdice o Seu Câncer. Porque o câncer, se Deus colocou um câncer num cristão, Ele permitiu, né? Não adianta dizer, isso é coisa do diabo, o câncer é do diabo. Olha, eu não sei se o câncer é do diabo. Seria até simples, né? Expulsa o demônio que o câncer sai, né? Seria tão simples, né? Mas se Deus permite uma doença grave ou um problema grave na sua vida, Ele tem um propósito. E uma coisa que eu aprendi é para a glória de Deus. Até alguém chegou a perguntar para Jesus, Jesus, isso aqui, será que é os pais que pecaram ou foi ele que pecou? Jesus disse, nada disso. Isso aqui é para a glória de Deus. Então, o que Deus está fazendo com você na sua vida, se você entregou nas mãos dele, está confiando, pode ter certeza, é para o propósito e o desígnio dele, né? Nós não temos como entender tudo. Você não tem como entender tudo, né? Eu mesmo não consigo entender. Não significa que eu vá sobreviver. Eu posso não sobreviver, né? Outros homens não sobreviveram. Eu sei que muitos homens, grandes homens de Deus, que nós podemos elencar aqui, que foram grandes pregadores, grandes missionários, que não chegaram à idade que eu cheguei. Eu cheguei aos 55. Nós temos grandes homens de Deus que morreram com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, e eram grandes pregadores, grandes missionários, grandes escritores, tremendos. E por que, Senhor? Por que eles passaram tão rápido? Por que o Senhor não os preservou por mais tempo? Né? Deus tem os seus propósitos. Deus está, eu vejo o controle do Senhor por trás de toda a cena.
Não existe o caos. Você pode até querer criar o caos. Você pode falar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, agora vou ser desobediente, agora eu vou aprontar. Olha, Deus está por trás disso. Deus vai ter o controle. Por mais que você queira criar um caos, né? Nós sabemos de governos aí, de muita coisa no mundo que poderia ter se transformado num caos, e não se transformou num caos porque Deus está no controle. Deus não perdeu o controle do planeta, não perdeu o controle da humanidade, né? Ele tem tudo em suas mãos. Tanto é que o Apocalipse, ele é tão claro. O Apocalipse, ele vai ser cumprido. Não tem como criar um caos e você mudar a história e de repente foi mudada a história aqui, o Apocalipse já não vai dar para cumprir. Tem essas profecias aqui que não tem mais como cumprir. Mas impossível. Deus está agindo de tal forma que as coisas estão acontecendo, né? Ninguém imaginava que o povo de Israel voltaria para sua terra, né? Mas o povo de Israel já voltou para sua terra desde 1900, começou lá em 1948. Então já é uma profecia do Senhor. E o Apocalipse vai se cumprir exatamente como Deus estabeleceu. Já é o que Jesus falou, colocou para João: venha, suba e veja o que vai acontecer. É isso que vai acontecer no futuro. Ninguém vai mudar isso. O anticristo não vai mudar. Satanás não vai mudar. Os homens não vão mudar. Esse é o futuro. O fim vem. O fim vem, né? É isso que está escrito, né? Como está lá: eis que eu venho sem demora. Tem o tempo, o relógio de Deus, vamos dizer assim, não tem atraso, né? Não está enguiçado. O relógio de Deus está funcionando perfeitamente. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Eu cheguei a colocar também: Senhor, eu não escolhi a data do meu nascimento. Eu não escolhi para nascer no século 20. Eu podia ter nascido no século 17, século 15, né? Também, será que eu que tenho que escolher a data do meu passamento? A data da minha morte? Será que Senhor, eu tenho que morrer com 90. Eu não tenho que morrer agora. Tudo está nas mãos do Senhor. Nossa vida está nas mãos do Senhor. O Senhor é que cuida de cada um de nós. Ele que tem o nosso futuro em suas mãos. E na medida do que você confia, de você confiar, é que Ele vai poder agir na sua vida. E uma coisa que eu aprendi também, porque tem o Gerson antes do câncer, né? Eu era o Gerson que conhecia a Bíblia antes do câncer, era um. Mas agora o Gerson depois do câncer, eu me aprofundei mais no conhecimento do Senhor, no relacionamento com Deus, que tem sido maravilhoso. O que Deus tem para nós, né? Ele, em sua infinita misericórdia, Ele vai fazer. Ele sendo benevolente, tudo pode acontecer. Eu não posso descartar nada. É o que eu sempre oro a Deus: Senhor, eu não descarto nada. Tu podes me levar, ou tu podes me restaurar a saúde. Tudo o Senhor é capaz. O Senhor tem esse poder. Aquele poder curador que o Senhor demonstrou através de Cristo, né? Ou até em outras ocasiões lá no Antigo Testamento. Esse poder o Senhor tem. Ele é poderoso. Eu não tenho como limitar o poder de Deus, né? Mas uma coisa é certa: é descansar no Senhor. Como minha esposa colocou, né? Confia no Senhor. Descanse no Senhor. Ele plenamente, né? Confiar plenamente. Eu queria só terminar e ler aqui em Romanos, que é uma epístola muito interessante, né, do apóstolo Paulo.
8:12. Irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Interessante isso aqui. Se você viver segundo a carne, você vai morrer. Tem uma frase que Jesus usou lá em João, que ele disse: aquele que não odeia a vida, perdê-la. Ele quis dizer o seguinte: se você não rejeitar o mundo, se você não morrer para Cristo, você poderá participar dessa segunda morte. A segunda morte é que é terrível. Essa primeira morte aqui é apenas um passamento, é questão de segundos, né? Em questão de segundos você morre e você já está em outra dimensão. Diz ainda aqui: se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Então eu vejo que quem me atraiu para Deus foi o próprio Espírito. Entende? Não foi uma... Eu vi que parece que foi o próprio Deus que me puxou, como se ele me pegasse pelo colarinho e me puxasse para ele assim, perto dele. Falou: agora fica perto de mim. Agora com esse câncer, você vai aprender a me amar a mais e me adorar a mais. Né? Então eu aprendi a adorar e amar a Deus a mais, né, em função disso. Então, guiados pelo Espírito. Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor. Recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? Isso é maravilhoso. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos. Deixa eu ver, só tem mais uma última aqui. O capítulo 10. Para quem não creu ainda em Jesus, eu vejo que se você quer Jesus, é tão simples, é você orar e pedir que ele entre na sua vida, no seu coração. Faça uma oração sincera aqui ou em casa, em qualquer lugar, né? Nós temos testemunhos de pessoas no mundo todo, não importa que sejam batistas ou não batistas, mas que estejam dentro, que tenham sido, né, evangelizados por algum batista ou não, mas é que quando eles clamam a Deus, eles pedem: Jesus, entra na minha vida, perdoa meus pecados, eu creio, eu quero receber a Ti como meu único e suficiente Salvador. Se você clamar, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai atuar através do Espírito. Isso está acontecendo no mundo todo, todos os dias. O versículo 9 do capítulo 10 de Romanos: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Interessante, né? Você é salvo? Essa é a pergunta mais básica. Você é salvo? Então, se com câncer, ou seja lá o que for que esteja acontecendo com você, né, isso é de menos. Você está salvo, você está pronto, você está nas mãos do poderoso, Deus tem o controle de você, você está deixando Ele agir na sua vida, Ele usar as circunstâncias, as pessoas, deixa Deus atuar, e na medida que você se aproximar, mesmo que você se aproxime até do momento final, você vai sentir paz e conforto. Deus vai te dar essa paz e conforto, não vai criar um desespero, que nem nós temos a história de Maquiavel, né?
Maquiavel, ele era um ateu, né? Ele ridicularizava a religião, Maquiavel. E Maquiavel, ele nos seus últimos dias antes de morrer, ele estava desesperado. E uma das declarações dele que ele se achava perdido, que ele estava indo para o inferno. Então, pelo menos ele estava crendo no inferno, né? Né? Mas é terrível. A pessoa que passa a vida sem crer, realmente no final de sua vida vai sofrer, né? E pode não ter essa grande oportunidade de ter essa renovação. A salvação, ela é gratuita. Jesus já morreu pelos nossos pecados. Todos os pecados já foram pagos, todos. Inclusive está muito claro na Bíblia que Jesus morreu pelos ímpios. Então, qualquer ímpio, pecador, que confessar os seus pecados de coração, receber o Espírito de Deus em sua vida, vai receber também essa certeza de salvação, né? De que Cristo está junto. Amém? Eu agradeço, desculpe por passar pelo tempo, agradeço pela oportunidade, e vamos ver se surge ainda alguma outra oportunidade, né? Mas só Deus sabe. Eu quero agradecer também pelas orações dos irmãos, os irmãos que têm orado, e eu vejo isso como um grande incenso que tem subido aos céus, e tem sido conforto para mim, o fato de saber que irmãos que estão sempre me colocando em suas orações. Muito obrigado. Com a oração final do próprio pregador, e eu vou pedir assim, que o pregador normalmente despede a congregação lá embaixo. No caso de hoje, o irmão Gerson, então, poderá despedir, se assim ele desejar, as pessoas aqui no hall, no saguão, né, que fica mais conveniente para a ocasião. Depois da oração, então, do irmão Gerson, continuamos sentados, esperando o término do pós-lúdio dos instrumentos. E só aí podemos, então, nos retirar. E o irmão pregador, depois, com a ajuda nossa, será encaminhado ali e aguardará a congregação para a despedida ali no hall. Vamos ficar de pé, então, irmãos, e nos despedir desse abençoado culto. Amém, Senhor. Ó Deus, nós agradecemos por essa grande oportunidade, Senhor, por mais esse culto e que foi uma oportunidade para nós também expressarmos nossa adoração, nossa gratidão a Ti, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos cuidados que o Senhor tem conosco. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem tido controle de tudo, Senhor, em nossas vidas. Por mais cabeçudos e por mais que nós sejamos rebeldes, por mais que nós façamos escolhas absurdas e erradas, o Senhor, em sua infinita misericórdia, tem sido longânimo para poder nos corrigir, nos disciplinar e nos colocar, Senhor, de volta no caminho da verdade. Senhor, não abrimos mãos da verdade, confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Que o Senhor fale aos corações dos que ainda não são cristãos confessos, mas que se tornem cristãos confessos, Senhor. Que creiam na Bíblia e que creiam em Ti, Senhor, e que se tornem adoradores de Ti, que possam todos os dias poder levantar as mãos e agradecer a Ti, Senhor. Dar graças não só pelo que se bebe, pelo que se come, Senhor, por todas as coisas. Dar graças a Ti por cada dia que o Senhor tem acrescentado em nosso tempo. Nós estamos, Senhor, em Suas mãos. E agradecemos por essa grande oportunidade, Senhor, que Tu tens dado para nós. Obrigado, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe agora aos nossos lares.
no retorno para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém.